A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Tudo bem, povo de Deus? Vamos meditar na palavra de Deus hoje. Eu vou estar trazendo um tema que nos afasta de Deus, que é sobre o pecado. Vamos estar falando um pouco sobre o pecado. Isso nós sabemos que temos que nos arrepender, mudar, não fazer mais. Mas eu vou estar trazendo um outro tipo de pecado que nos afasta cada vez mais de Deus. Qualquer um pecado nos afasta, seja pequeno ou grande, ele nos afasta. Vou falar sobre isso mais à frente um pouco. Seu pecado de estimação, como vencer? Podemos ficar livres disso hoje ainda, se temos o pecado de estimação. Vamos entender um pouco sobre o que eu quero dizer sobre isso, pecado de estimação. Que a palavra de Deus nos traz, nos alertando sobre isso. Não deixa de ser um pecado condenado por Deus do mesmo jeito que o outro. Ser um pecado ocasional ou ser de estimação. É pecado, é condenado por Deus. Então vamos entender, vamos ficar livres disso. Para quem tem esse pecado, principalmente esse pecado de estimação, que está convivendo com ele o dia a dia. Vamos entender. Um bicho de estimação, seja um cachorro, gato ou qualquer outro animal, costuma ser tratado com a maior atenção pelo seu dono. Em muitos casos, inclusive, eles são tão queridos que até parecem ser membro da família. Isso não é errado, porque os animais são criaturas de Deus e merecem, sim, serem bem cuidados. Ter animal de estimação é extremamente saudável. O grande perigo é quando adotamos um pecado e não queremos abrir mão dele. Brincamos, acariciamos e alimentamos este pecadinho todos os dias, como se fosse um filhotinho, né? Filhote que a gente tem para cuidar, de estimação, adorável e inofensivo. Fazemos dele parte inseparável de nossas vidas. E o pior de tudo, nos sentimos muito bem como ele. Mas isso não pode acontecer, porque senão iremos nos afastar de Deus. Veja o que está na Escritura Sagrada, em Romanos 6, 12 a 14, que diz: Não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam os seus desejos. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumento de injustiça. Antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. Ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumento de justiça, pois o pecado não nos dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Infelizmente, muitos de nós tratamos algumas falhas como pecados de estimação. Os praticamos com tanta frequência que, por fim, eles se tornam parte da nossa rotina. Quase um hábito, como escovar os dentes ou tomar banho. E essa prática continua a nos levar a criar desculpas que nos levam a acreditar que o pecado não nos faz mal nenhum, que não precisamos mudar de vida e que Deus até entende e aceita a nossa transgressão. Olha que ponto nós podemos chegar. Acontece que isso está longe de ser verdade. E se chegamos a esse ponto, significa que nossa mente já foi corrompida. Chegamos a esse ponto, principalmente pensar, como eu falei aqui agora, que Deus até entende a nossa transgressão, complicado, porque Deus não vai entender. Nós precisamos nos arrepender o tempo todo. Vamos ver o que Paulo falou na carta de Tito 15:16, que diz: Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os ímpios, os descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Eles afirmam que conhecem a Deus,
mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Devemos matar os nossos pecados de estimação, se temos, né? Devemos matar os nossos pecados de estimação. Senão, eles nos matarão. Precisamos combatê-los, senão teremos a alma destruída. Não podemos nos deixar enganar pela aparência agradável do pecado, muito menos permitir que ele nos seduza com os momentos de satisfação. Precisamos tomar a atitude de crucificar a nossa carne e fortalecer o nosso espírito, dia após dia. E isso só é possível quando tomamos a decisão de ouvir a palavra de Deus e orar frequentemente, e buscar dele ajuda se precisarmos para ficar livres disso. Você quer ser liberto do pecado? Eu creio que sim, né? Então corra dele, assim como José fugiu da esposa de Potifar, rejeitou os maus conselhos de seus amigos, assim como Jó, e use a palavra de Deus, assim como Jesus, diante das tentações no deserto. E por fim, reconheça as suas falhas e confesse seus pecados a Deus. Confesse os pecados a Deus. Pois ele é fiel, justo, para perdoar e te purificar de toda injustiça. É o que está em 1 João 1,9. Amém? Então vamos ter essa consciência, se temos um pecado que está nos alimentando há muito tempo, está nos levando a ser um pecado de estimação, tenha força para vencer. Se você não tiver, se você tem o coração realmente rendido a Deus, quer se livrar disso, não está tendo forças, peça a Ele, o Espírito Santo vai te ajudar a ficar livre. Mas tenha o coração realmente entregue a Ele para ficar livre de tudo isso. E aqui eu falei de pecadinho, só abrindo um parênteses aqui, existe o pecadinho e o pecadão. As pessoas têm maneira de falar que não existe. Todos são pecados, indiferentes. Nós, às vezes, podemos colocar na balança, esse é um pecadinho, esse é um pecadão, mas Jesus falou, se não me engano, está em João 9,11, se não me falha a memória, ele falou que Judas cometeu um pecado maior. Então, se Jesus está afirmando que Judas cometeu um pecado maior, então existe um pecado menor. Mas, volto a falar, mas nenhum desses dois, por ser um pecadinho, Deus não vai levar em conta. Leva em conta, tudo é pecado, tudo desagrada a Deus, tudo nos condena ao inferno, se mantermos sempre fazendo esses pecados, não nos arrependendo, não buscando a Deus por tudo isso. Ok? Então, só abrindo esse parênteses, a palavra nos mostra que existe pecadinho e pecadão, mas todos são pecados. Ok? Então, vamos meditar nessa palavra que eu trouxe hoje. Pense, busque na sua consciência, no seu coração. Peço ao Espírito Santo que possa estar te ajudando também. Se você tem algum pecadinho ou um pecadão que seja de estimação, porque às vezes a gente tem isso e não consegue nem perceber direito que tem essas coisas erradas na nossa mente, porque se tornou uma rotina na nossa vida. Como o sangue flui no nosso corpo todo, às vezes está fluindo entre a gente não percebe. Ore, peça a Deus, peça ao Espírito Santo para te mostrar se tem. E arrependa, peça perdão a Deus e mude de atitude. Tire este pecado da sua vida. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês hoje, essa reflexão. Pense sobre isso e fique livre de todo pecado, porque ele nos afasta de Deus, seja ele pequeno ou grande. Um forte abraço no seu coração